Oi, pessoal. Oi, doutores. Hoje vamos fazer um podcast sobre eletroconvulsoterapia. Eu sou Isabela Ribeiro, essa é a Júlia Placência. Nós somos acadêmicas de medicina. E se os senhores quiserem se apresentar. Ok, vou começar aqui. Meu nome é Marco Aurélio, sou médico psiquiatra. Trabalho com eletroconvulsoterapia, além do consultório, né? A eletroconvulsoterapia e outros procedimentos numa clínica chamada ProMind. E é um prazer estar aqui, o convite de vocês. A gente espera poder elucidar bastante coisa aí sobre o tema. Meu nome é Antônio Melucci, sou médico anestesista e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero ajudar aqui no nosso podcast. Meu nome é Arthur Henrique, eu sou médico clínico geral e atuo na área de eletroconvulsoterapia junto com o Dr. Marco, Dr. Antônio lá na ProMind, e agradeço demais o convite de vocês, é um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, assim como a Isa falou, né, meu nome é Júlia Placência, gostaria de agradecer aos doutores por estarem aqui com a gente, tenho certeza que será incrível. E para iniciarmos nosso bate-papo, gostaria de apresentar a nossa primeira pergunta com a nossa aluna Amanda Brandini. Olá, doutores e pessoal do podcast. Meu nome é Amanda Brandini. Nada melhor do que começar com a definição. Então, eu gostaria de saber o que é eletroconvulsoterapia e como ela funciona. Bom, a eletroconvulsoterapia é um tratamento que hoje a gente chama de psiquiatria intervencionista, que são intervenções que vão além dos remédios, né? Esse tratamento é uma das modalidades, né? Nós temos algumas outras, né? Que eu acho que a gente poderia até, quem sabe, mais adiante falar. Mas a eletroconvulsoterapia é a mais antiga desses tratamentos. Ela iniciou lá em 1938, para vocês terem uma ideia do quão isso é antigo. Claro que foi modernizando ao longo do tempo e ela foi não só modernizando, né, mas ela foi se tornando mais eficaz. E para que ela serve, né? Bom, primeiro, como funciona? É um estímulo que a gente provoca no cérebro do paciente, na verdade é um estímulo elétrico mesmo, e através desse estímulo elétrico você tem uma despolarização neuronal difusa no cérebro. E através disso você tem também uma explosão de neurotransmissores e reconexões que são formadas, até volume cerebral, a gente sabe que em algumas áreas do cérebro ele é aumentado de volume, nós temos alteração de função, como por exemplo áreas hipoativas que se tornam hiperativadas, e essa indicação da eletroconvulsoterapia ainda é muito atual, né, por conta não só da segurança do procedimento, mas também por conta das doenças psiquiátricas ou mentais ainda serem muito resistentes ou refratárias às medicações. Nós temos que 70% apenas dos pacientes com doença mental respondem bem aos remédios e as técnicas convencionais, como a própria psicoterapia. Os outros 30% não respondem bem. Aí que vem esses tratamentos chamados intervencionistas para que você alcance esse resultado que os remédios ou esses tratamentos paralelos, a terapia e mudança de hábito e tal, não alcançam. E realmente, para quem conhece a eletroconvulsoterapia, pratica, né, e acompanha os pacientes que estão se submetendo, é uma coisa impressionante a eficácia que ela tem. Muito legal. E, doutor, em quanto tempo, mais ou menos, a gente já consegue observar alguma mudança? Já consegue perceber que está fazendo efeito? Uma das indicações da eletroconvulsoterapia é a ideação suicida, né? O paciente deprimido que está em risco iminente de suicídio. E aí você indica a eletroconvulsoterapia e, na maior parte dos casos, em 90% dos casos, você tira a ideação suicida já desde a primeira sessão. Se fosse usado apenas os medicamentos, não que não possa ser iniciado, mas você tem pelo menos 2 semanas para que os remédios comecem a agir. Então, são casos que, inevitavelmente, deveriam ser internados. Você tem, em hospitais psiquiátricos, né, obviamente, mas você tem a eletroconvulsoterapia como um tratamento que reverte a ideação suicida, em 90% dos casos, numa única sessão. No entanto, para que você tenha uma melhora
maior do próprio humor, porque a ideação suicida melhora, né? Você contém, no entanto, o paciente em si não se sente melhor, porque a depressão ela ainda está ali muito presente e vai um tempo maior para que as sessões que são subsequentes, né, que a gente indica, comecem a agir. Em média, a gente começa a perceber uma melhora em torno da 6ª sessão, mas isso não é uma regra, né? Isso varia muito, mas em média 6 sessões para depressão e para os quadros psicóticos, dependendo deles, né? Um quadro da catatonia, por exemplo, transtorno psicótico catatônico, nós vimos um caso recentemente lá na ProMind. Você pode ter uma reversão do quadro já também na primeira sessão. A pessoa que chega lá sem falar, sem andar, sem comer, sem nem ingerir líquidos e tal, e você faz uma sessão e a pessoa desperta. É impressionante acompanhar isso. E tem outros quadros que são mais resistentes, né? Você tem casos que 20, 30, 40 sessões para começar a agir, né? Mas isso é muito atípico. Bom, a gente tem outra pergunta. Oi, pessoal, meu nome é Julia Canha e a minha pergunta é: quais são as principais indicações para se realizar a eletroconvulsoterapia? Já falou um pouquinho, né, sobre algumas indicações. Tem mais alguma? Sim, pessoal, tem sim, viu? Marco, não sei se quer falar a respeito disso. Se houver alguma outra que eu não falar, mas a principal é a depressão, né? A depressão resistente ao tratamento, como o Marco falou. E o suicídio agudo, mas nós temos outras indicações, como, por exemplo, o famoso transtorno afetivo bipolar no paciente em mania, né? Então, uma indicação clássica de ECT é tratar o paciente em mania, né? Que é um quadro bastante intenso. E nós já tivemos vários casos lá, né, Marco? Lá na ProMind. E é incrível você ver a melhora desses pacientes, sessão após sessão, né? E a velocidade com que isso ocorre, a melhora desses pacientes, é preciso ver para poder entender a satisfação que nós temos, né? Então, além da depressão, do suicídio agudo, transtorno afetivo bipolar, nós temos também que lembrar da esquizofrenia, né? Que é uma indicação clássica e nos primórdios, né, Marco? Da eletroconvulsoterapia, uma das principais doenças, né, que deu início ao estudo aí foi a esquizofrenia, né? Sim. A tentativa de tratar os pacientes esquizofrênicos que levou esse pessoal a observar essa questão da convulsão tratando, né? Parece uma coisa muito doida, né? Como que uma convulsão pode tratar alguém, né? E, na verdade, a gente vê o quão isso tem sido benéfico, né? Então, tem mais alguma? Esquizofrenia? Não, são essas mesmo, transtorno né? afetivo bipolar, No suicídio, entanto, né? a eletroconvulsoterapia, ela vem para tratar aqueles quadros onde nada funcionou. Remédio não funciona. Por exemplo, se você tem um quadro de ansiedade muito intensa, né, e você tentou tudo, remédios, benzo e tal, nada funcionou, né? Então, uma decisão, olha, vamos tentar a eletroconvulsoterapia, porque você estimula o cérebro todo. Você vê os transtornos de personalidade graves, você falou do transtorno borderline, né? Você falou do bipolar, né? O transtorno borderline de personalidade, por exemplo, há um quadro de humor muito marcante, né? Juntamente com a patologia, com a alteração da personalidade. Então, você tem, geralmente nesses quadros de transtorno de personalidade, eu estou falando dos termos, né? Transtorno de personalidade, transtorno de humor e tal, mas é que para vocês, talvez para quem está ouvindo, os alunos, seja um pouco difícil, né? Entender, porque para mim é tão do dia a dia, se vocês vão me perguntando aí, né? Se tiver dúvidas, né? Então, você tem um transtorno de personalidade que tem também uma base de humor, né? A personalidade é o caráter, né? É o jeitão da madeira, né? O que a pessoa é como identidade. Então, você pode ter um desvio nesse sentido. Eu estou vendo um livro aqui sobre a mesa, né, falando do maníaco do parque, muito interessante. Isso é um transtorno grave de personalidade, né? Existem outros, né? O borderline, tá mostrando ali na tela, o transtorno borderline de personalidade é um dos transtornos de personalidade, mas não tem indicação propriamente para ECT. No entanto, você tem uma ausência de resposta para todo e qualquer tratamento anterior que foi tentado e você não teve boa resposta, então você faz a eletroconvulsoterapia, né? E é impressionante. Muitas das vezes você tem resposta.
Um quadro, por exemplo, de um paciente com retardo mental e uma agressividade muito intensa que os remédios não controlam. Então, olha, a eletroconvulsoterapia não tem uma indicação precisa, mas você pode usar quase como uma medida heróica. Olha, pode ser que funcione, vamos tentar, né? Então, outro quadro também que não é uma indicação tão precisa é o transtorno esquizoafetivo, que está dentro também das doenças psiquiátricas, mas também não é indicação precisa, né? Mas pode funcionar bem. Enfim, você tem uma série de doenças que não está muito bem documentado nessa questão da evidência, né, da eficácia, mas que pode funcionar bem, né? Os quadros alucinatórios, por exemplo, puros, o sujeito não é esquizofrênico, mas tem um quadro de alucinação auditiva que perturba muito a vida dele, né? Não é esquizofrênico, mas tem alucinações. Como que é isso, né? Existem. E não é deprimido, inclusive. Ele tem um quadro... né? Não é depressão psicótica, né? Pois é, ele tem um quadro alucinatório quase que puramente isolado. Remédios dificilmente funcionam para esses quadros. Então, entra a eletroconvulsoterapia. Nós tivemos um caso recentemente e o paciente teve uma melhora, não foi tão significativa, mas ele teve uma melhora de uns 30%, 40%, mas para ele isso aí transforma a vida, né? Com certeza. Porque o sofrimento, imagina você aqui ouvindo uma voz falando com você o tempo todo. Não consegue nem se concentrar no que a gente está fazendo, né? Não conseguiríamos. E aí você reduz isso 30%, 40%, traz a vida de volta muitas vezes, né? Então tem essa larga atuação da eletroconvulsoterapia. Sim. E tem alguma contraindicação ou... Aí eu vou deixar com o Arthur, essa também, Arthur. Com certeza. Olha, praticamente nós não temos contraindicações absolutas para a eletroconvulsoterapia. Caso o Dr. Marco discorde, sem problema nenhum, né? Mas nós praticamente não temos uma contraindicação que seja absoluta. É óbvio, existem riscos, sim, mas eles são baixíssimos e a gente tem formas de buscar minimizá-los, que é através de uma boa anamnese, que vocês estão nessa fase agora, né? Uma boa anamnese, um bom exame clínico, né? Estudar as comorbidades que o paciente possa apresentar, né? E aí você tende a minimizar, porque quando a gente fala em eletroconvulsoterapia, às vezes a gente pensa apenas no procedimento em si do estímulo elétrico, mas a gente tem que lembrar que tem o Dr. Antônio lá fazendo medicamentos, anestésicos, e aí depois o Dr. Antônio pode falar isso para a gente, que podem sim alterar alguns parâmetros hemodinâmicos, enfim, cardiológicos, tal. E se o paciente tiver algum transtorno nesse tipo, pode ser que não seja tão interessante, né? Inclusive, Marco, no livro do Dr. Moacir, que foi também meu professor de eletroconvulso, foi professor do Marco, né? E o Marco que me indicou o Dr. Moacir Rosa, um abraço, Dr. Moacir Rosa, né? E ele cita a questão da classificação ASA, né? Que o doutor Antônio pode falar melhor para a gente. Mas os pacientes ASA 1 e 2 sempre liberados. O 3, uma avaliaçãozinha pouquinho mais criteriosa. 4 e 5 tem que pesar os prós e contras, porque o 5, né, doutor, seria aquele que já está quase partindo. Meio restrito, né? Bem restrito, né? Isso. Então, assim, para vocês verem como eu vou chamar de tranquilo, tá, pessoal? Mas como a indicação pode ser feita de forma muito mais tranquila do que às vezes o pessoal pensa. Fala, poxa vida, você vai dar um choque na cabeça e tudo pode, né? Tem grande chance de sim, né? Principalmente quando a gente está falando das doenças a qual a ECT se propõe a tratar, né? A gente sempre tem que lembrar do porquê que está sendo indicado a eletroconvulsoterapia. Geralmente são quadros mais intensos, como o Dr. Marco falou. Então, quando a gente está diante desses quadros, muitas vezes é necessário sim pesar os riscos e benefícios, e na grande maioria das vezes a ECT ela tem um benefício enorme em relação aos riscos, né, Marco? Se o Marco puder falar alguma contraindicação que venha à mente, mas que eu me recorde, não tem nenhuma específica, né? Que seja absoluta. Sim. Eu conheço relativas, mas absoluta não. Eu acho que assim, dependendo do risco que o paciente tem, tudo
tudo é possível, né? Quer dizer, você olha, se a gente não fizer, ele morre. A gente não pode esquecer que a doença mental, ela pode ser fatal. E não é só com relação a suicídio, não. Existem outras patologias. A catatonia, por exemplo, a pessoa não come, não bebe, né? Não tem nenhuma reação mais ao mundo e ela vai morrendo de inanição, desnutrição, desidratação e tal, e morre. E quando você chega num quadro desse, fala assim, olha, ou faz a ECT ou o paciente vai morrer. Né? Então aí você coloca na balança os riscos que se tem e fala assim, olha, vamos fazer. Né? A segurança ela é tão alta que nós fazemos em idosos. Né? A literatura diz que a paciente mais idosa que se submeteu à ICT, não foi no Brasil, mas ela tinha 103 anos. Né? Crianças hoje têm indicação de eletroconvulsoterapia em alguns casos, adolescentes, gestantes. Né? A eletroconvulsoterapia é mais segura que remédios, né, para gestantes. Vai fazer mal para o feto. Não, não faz. Né? O índice de complicação da eletroconvulsoterapia é 1 a cada 10 mil procedimentos. Se a gente pensar, é 0,01%. Acho que é isso, né? Fiz a conta meio de cabeça aqui, né? De risco. Né? Agora, o que é mais chamativo, né? Que a gente pede sempre para descartar algo que é importantíssimo, que colocaria o sujeito em muito risco, é uma tomografia ou um fundo de olho, né, para avaliar a possibilidade de haver uma hipertensão intracraniana. Então, nos casos de hipertensão intracraniana, estaria contraindicado, né? No entanto, é aquela coisa, né? Pode ser, olha, mas o paciente está num risco gigantesco e tal, né? Mas aí você tem a neurologia acompanhando, a neurocirurgia, né? E tudo mais que pode ser feito. Marca-passo, por exemplo. Nós tivemos um caso, né, do marca-passo. Eu ia lembrar desse caso aí. Pois A gente ficou, vamos fazer, não vamos fazer. E a gente decidiu não fazer por não termos uma estrutura aqui, porque você teria que ter uma hemodinâmica junto, né? Porque você tem que desligar aquele marca-passo, né, por um tempo, ou protegê-lo de um campo magnético, né? Tem alguns métodos para isso. E caso entre numa arritmia, né, por conta dessa alteração, porque a corrente elétrica cria um campo magnético que pode afetar, né, esse marca-passo. E ele sair dessa regulagem dele, dessa regulação. E aí você reverte prontamente, né, com antiarrítmicos ou desfibrilação e tal. Mas aí o cardiologista é presente e no interior isso é difícil. Né? Então a gente acabou encaminhando para São Paulo para esse paciente fazer o procedimento lá em São Paulo. Mas então, resumidamente, né, é muito absoluto, seguro, né? é muito. Você percebe que sempre tem uma questão assim, você consegue avaliar os riscos-benefícios. Você não fala assim, ó, se tiver isso, não faz de jeito nenhum. Percebe que não é assim, né? Então, existe a própria literatura. Eu posso citar, às vezes, o Dr. Moacir, né? Que é o Fundamentos da Eletroconvulsoterapia. E o livro dele é muito enriquecedor e ele traz dessa forma mesmo. Eu tenho 2 Dr. capítulos Marco lá, falou. hein? Inclusive, exatamente, o Dr. Marco escreveu 2 capítulos lá e um dos capítulos é o de risco. É o de risco. E população Se eu não me engano, especial. É o de risco e populações A especiais. gente está usando esse livro para escrever o nosso artigo. Do Dr. Moacir? É esse mesmo. Realmente é um livro muito Vocês bom. vão ver o capítulo do Marco vamos lá. achar, vamos chegar ali. Tem lá. Muito bom. Bom, então eu gostaria agora de fazer mais uma pergunta, que a gente também já falou um pouquinho sobre, mas aí se tiver mais alguma coisa para complementar. Olá, meu nome é Maria Luísa e outra dúvida muito importante é: quais são os exames necessários antes de se submeter um paciente à eletroconvulsoterapia? Perfeito. Falar só um pouquinho da fundoscopia. Vamos lá. O que eu posso falar? Eu vou falar da classificação, né? ASA 1, 2 e 3, né? Que seria 90 e tantos % dos pacientes. A gente tem uma sequência para fazer esses exames, tá? É uma coisa já estabelecida pela sociedade, né? O que a gente observa lá na PROMIND é que todos os exames são feitos antes, todas as avaliações, tá? E onde a gente faz anestesia para ECT é um mini hospital. Tá? É uma estrutura que a gente tem condições tranquilamente de sedar o paciente. Caso aconteça algum inconveniente, a gente tem também condições de controlar e resolver isso aí tudo. Tá? Então, faz parte um hemograma, teste de coagulação, um eletro,
se for necessário uma avaliação cardiológica, tá? A gente sempre pergunta para os pacientes que tipo de medicação ele está tomando, para ver se vai ter alguma interação medicamentosa com as medicações anestésicas que a gente vai fazer, tá? E durante todo o procedimento, a monitorização do paciente. Toda a monitorização, como no pós-exame também. O que eu observo, esse período que eu estou trabalhando lá, é com 30 minutos pós-sessão, o paciente já está indo embora, tá? Depois, né, de pós-exame, ele toma um cafezinho, come alguma coisinha e com o acompanhante ele pode ir embora, tá? Legal. Sem inconveniente nenhum. Aí, aquela questão do fundo de olho que você disse aí, Júlia, porque o fundo de olho ou a tomografia relacionado ao cérebro é o psiquiatra que analisa, né? Não que a gente não dê uma olhada nos outros exames também, mas o anestesista, ele fica mais nessa questão sérica, né? Da função sistêmica, né? Para poder fazer anestesia. Então, além dos que o Antônio falou, nós temos o fundo de olho ou a tomografia, né? Para descartar lesões tumorais que pudessem estar levando à hipertensão intracraniana. E um eletrocardiograma, né? Que a gente também está atento. O raio-x de tórax a gente costuma pedir, né? Mas não é mandatório, né? Que se tenha um, mas faz parte do nosso protocolo, pegar uma Megalia. Cardiomegalia. É a psiquiatria, gente. É assim mesmo. Eu nem me lembrava que a gente tinha um coração. Imagina falar esse nome. Porque aí tem uma insuficiência cardíaca, né? Que aí poderia ser olhada com mais calma para ver como é que essa recuperação, né? Lembrando que a ICT, ela tem durante a estimulação, você estimula o cérebro, então você tem uma liberação simpática, né? Então aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, em seguida uma parasimpática compensatória que leva à bradicardia, e tudo isso tem que estar acompanhando. Se você tem um coração mais em falência, né? Insuficiência, você tem mais riscos, né? Exatamente. Então, mais esse adendo aí que do Antônio. Quando a gente fala também, né, dá a impressão que você fala assim, poxa, é só coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não, realmente é. É mais coisa boa. Mas se vocês perguntarem assim, então é possível ter uma complicação ali que possa, às vezes, até fazer com que o paciente perca a vida? E é possível, raríssimo, tá? Mas geralmente está relacionado à doença cardiovascular. Sim. Né? Complicação cardiovascular. Percebam que ligado diretamente ao cérebro, ele morreu porque houve uma lesão cerebral pela eletroconvulsoterapia. Não. Não é isso, né? É mais sim relacionado à doença cardiovascular. Sim, e há uma outra avaliação que eu esqueci também, Arthur, esquecemos, a questão da avaliação dentária, né? Da arcada dental. Dentária, da arcada dentária. Por quê? Porque se o paciente tem uma fragilidade dos dentes, pode ter uma fratura ali, uma perda de um dente, e isso ser broncoaspirado, né? Imagina, isso aí seria uma coisa horrorosa, né, de acontecer. Se tem uma prótese, tem uma ponte móvel, né? Então isso tudo é retirado para que se faça, né, a eletroconvulsoterapia. E também nós temos uma proteção, né, um protetor bucal que a gente usa para evitar isso, mas essa avaliação mas isso é uma coisa que a gente faz na ectoscopia, né? Falei o nome certo? Perfeito. Olha só, na ectoscopia, né? Então tem um cuidado aí também nesse sentido. Viu, Marco, Arthur? O que eu observo, sim, por exemplo, esse paciente que grave, né? Tem uma cardiopatia, tem um quadro de DPOC importante, tá? Ele já vai ser filtrado lá na visita pelo cardiologista, pelo profissional responsável, até pelo próprio anestesista, tá? Ó, gente, tem risco, tá? Tem um risco real, vamos repensar, tá? Vamos tentar equilibrar esse paciente, né? Melhorar a parte, o estado físico dele, né? Colocar ele dentro de uma classificação boa para não ter nenhum risco, tá? Para não ter nem nada que atrapalhe. A ICT, ela não é sempre de urgência, né? Ela pode ser eletiva. Bom, não tinha pensado nisso. Na maioria, né? Na maioria, na verdade, que pelo menos nós fazemos ali. Você pode fazer eletivo, né? Aquele quadro que não põe o paciente em risco iminente, é refratário, mas é possível esperar, né? Aí tem alguma descompensação, como o Antônio disse,
encaminha para o Um cardiologista. paciente de jejum, né, gente? Para a gente poder fazer a sedação tranquilo, não ter o risco de Sim. aspiração. São que nem quantas uma- horas de jejum? A gente obedece de 6 a 8 horas, tá? Vamos colocar, padronizar 8 horas, né? Normalmente é de manhã cedo, na noite anterior, 11, 11 e meia, jejum absoluto. Pode tomar de manhã cedo os remedinhos com um pouquinho de água que não vai interferir na sedação. Né? E Não vai depois que acabou, pode comer normalmente. A gente espera um pouquinho, né? No pós-exame, pós 30 minutos, a gente observa lá na clínica um cafezinho, uma bolachinha, e o paciente pode ir para casa, tá? Aí vai se alimentando gradativamente de acordo com a vontade dele, né? Não tem contraindicação nenhuma. Tá? A gente até pede para o paciente fazer o desjejum na clínica. Né? Um ou outro, não, vou comer em casa e tal. A gente é um pouco flexível, mas a gente tem lanchinhos especiais lá. Na pós-ECT, ali na sala de recepção, para o paciente poder, de fato, já ser alimentado ali, né? O todinho é clássico. O todinho Já ouvi falar que praxe, tem né? uva. Lá tem de tudo lá, é um banquete, viu? Tá É um certo. banquete. A estrutura é muito boa. Tá? A gente teve a honra, digamos assim, de poder acompanhar uma sessão de eletroconvulsoterapia, né? E realmente, assim, como estudante, quando você escuta falar, acho que principalmente por todo o estigma do que já foi um dia, você pensa que é de um jeito. Aí quando a gente foi, a gente assistiu, acho que todo mundo, a gente se surpreendeu de, meu Deus, é tão simples assim? É muito simples, As pessoas não muito sabem rápido. que é realmente um procedimento tranquilo. Lógico, tem risco, que nem como qualquer outro procedimento, né? Mas é muito, muito legal, é muito interessante. Inclusive, você falou do estigma, eu trouxe uns slides depois, né, acabando as perguntas aí, para mostrar um aparelho mais antigo, né, de como é que era, né, antigamente que se fazia. Tem algumas diferenças, né, que são marcantes da evolução, Com né, certeza. da A ICT. principal está aqui com a gente. O Antônio. Vamos lá. Ó. Eu passei na faculdade, né? Eu me formei em 1990. Então já faz um tempinho, né? Eu passei na parte de psiquiatria no Ontem Hospital mesmo. Bezerra de Menezes, em Rio Preto. Eu acredito que foi 88, 89. Eu até pedi para uma colega de turma passar o nome do colega psiquiatra, Carlos Pérez, tá? Numa aula que nós tivemos, numa exposição que nós tivemos com ele, a classe teve com ele mostrou como se então o aparelho parecia um aparelho de Frankenstein. Uma caixa, eu me lembro, uma caixa Nós simplesmente com temos duas ali, viu? pá. Se você quiser colocar um Com aparelho duas ali. pá para você fazer esse eletro, você dá choque, era praticamente dar choque no paciente. Inclusive nesse livro tem essa descrição. Tá? Quer que eu leia? Opa, lê para mim fazendo um favor. Certinho aqui, por favor. Ó, começa aqui, ó, um psiquiatra, ó, Deixa eu ver. que realmente era o que acontecia antigamente, é umas 10 linhas. Ó, um psiquiatra e um enfermeiro amarraram Cirando a uma cama usando tiras grossas de tecido, conhecidas em manicômios como faixas de contenção. Em seguida, dispuseram no paciente um par de eletrodos envoltos em um pano embebido em solução salina. Esses terminais elétricos foram posicionados um de cada lado da cabeça, acima das têmporas. As outras duas pontas dos fios estavam conectadas a uma máquina de eletrochoque, por sua vez ligada a um interruptor de luz. Por alguns segundos foi disparada uma corrente elétrica diretamente no crânio de Cirando. O paciente se debateu por 1 minuto, mas pareceu durar 1 hora. Vomitou e acabou engolindo o próprio vômito, quase se afogando com as secreções digestivas. Em seguida, foi posto em observação em uma cama de papelão, estendida no chão do pátio interno do manicômio, sob o olhar curioso de outros pacientes. Continua aí, né? No outro dia ele recebeu alta, ele foi para casa totalmente desidratado, com hipotermia, deitou lá numa praça, e o pessoal que estava ajudando, como conhecia ele, que foi levar cobertor, comida, ou seja, isso era o que... Isso foi em que ano? Tem... 80... Então, até escreve aqui, ó, o eletrochoque foi ressignificado com o tempo. Atualmente é chamado de eletroconvulsoterapia. O tratamento surgiu no final dos anos de 1930. Esse caso aconteceu no comecinho de 80. Certo. Tá? Aí tá falando que em 1970 foi praticamente abandonada e estigmatizada devido ao uso inadequado. E no Brasil foi regulamentada novamente em 2002, estabelecendo condições rigorosas para o uso.
E aí descreve um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui. Então, realmente era uma coisa para dar medo, né? Totalmente Sim, diferente totalmente o que eu estou presenciando já Faz uma quase há um cultura, ano. né? certeza, com certeza. Realmente. Ficou esse estigma, inclusive, Sim. né? Porque realmente, agora a gente não pode se esquecer, havia, acho que exageros, né? E o descuidado, né? De fazer dessa forma que foi descrito nesse livro, mas a ICT salvou muitas vidas. E a gente está falando de um tempo que não tinha remédios, não tinha o que ser feito, era internar em manicômio e não saía mais. Eu estou falando dos casos mais graves, obviamente. E a ICT trouxe a vida de novo para muitos pacientes. A gente está olhando aí para um caso que foi lá, né, vomitou, aspirou, pôs lá no chão de papelão, mandaram embora desidratado, né? Claro, isso é um horror. E a ICT deve ter sido usado de maneira muito indiscriminada, eu não duvido, até como punição, né? Pessoal, se não seguir aqui, vai para a ICT, vai para eletrochoque. Vai tal. tomar um choque na cabeça, né? No entanto, quando bem indicado, eu imagino que, assim como surpreende hoje, eu acho que mais do que hoje surpreendia muito mais, né? Porque você não tinha os remédios, né? O primeiro antipsicótico é da década de 50, né? Quando a ICT veio, não tinha nenhum remédio que atuasse para transtorno mental. Aí quando você faz num paciente catatônico, o paciente volta a comer, andar, falar, né? Você tem e é por isso que a ICT ganhou essa dimensão toda, porque realmente ela funcionava. Viu, Marco? Exatamente. E aqui, pelo que foi descrito, foi uma sessão só, uma abandonou, sessão, tchau, até logo, exatamente. vai para casa. E nós temos no Brasil essa coisa dos manicômios, e realmente foi uma coisa horrorosa, né? Eu fiz a residência médica no Complexo Hospitalar do Juqueri. Eu fui das últimas turmas ali. O Juqueri já tinha sido manicômio, ele já estava, né, saindo dessa linha. Na época que eu passei lá, tinha uns 400 pacientes internados, realmente é muito grande, mas chegou a ter 20 mil. Imagina, é uma cidade dentro de um hospital, né? E aí você não tinha equipe para todo mundo e tal, havia, né, era o que tinha para fazer. Imagina um país de terceiro mundo. Hoje a gente tem o SUS em muitas regiões precário, né? Imagina você num manicômio tendo que cuidar de tudo aquilo. Mas é importante dizer isso, né? Mas eu não tenho dúvida que foi usado de maneira abusiva, que foi feito de qualquer jeito e por muitos médicos ou equipe ali, né, você tem o conhecimento que você tem hoje, né? Exatamente. E não tinha anestesia, né? Não, E nem relaxamento amarraram muscular. ele e vamos dar um choquinho. Inclusive, até, Antônio, é importante falar, né? A gente quer que o paciente tenha uma crise convulsiva. Por isso que chama-se eletroconvulsoterapia. A crise convulsiva é puramente cerebral, né? Por quê? Porque a gente não, o Antônio e a equipe usa os bloqueadores musculares, né? Porque aí você não tem crise motora, mas você tem crise convulsiva cerebral. No entanto, não basta apenas a convulsão. A gente sabe que tem a ver com a carga elétrica, com a corrente elétrica, para que o paciente melhore. Hoje está sendo pesquisado, na USP já se iniciou isso. Eu aprendi a ICT nos Estados Unidos em 2008, 2009. Inclusive o Moacir, que você citou, era professor lá na Columbia, em Nova York. Lá já tinha a pesquisa da magnetoconvulsoterapia. Estavam se iniciando isso para ver se não daria para induzir a convulsão do paciente sem corrente elétrica. E por que sem corrente elétrica? Porque tem um problema da corrente elétrica. Ela induz a perda de memória, né? Principalmente quando feito bilateralmente. Quando estimula os dois lados do cérebro de maneira equivalente, você tem uma área temporal, principalmente a esquerda, que também é atingida e que causa muito déficit cognitivo. E aí, pessoal, e se a gente não usar corrente elétrica e usar campo magnético para indução da convulsão? E realmente funciona. Você consegue induzir a convulsão. No entanto, o resultado não tem sido igual, né? Quer dizer, a corrente elétrica tem um papel que a gente não conhece muito bem e que é importante, além da convulsão, para o tratamento desse paciente. Eu acho que o Antônio poderia falar um pouco da anestesia, né, Antônio? Assim, O que usa, o que você faz lá? O relaxante muscular que você falou, o relaxante muscular que a gente usa é o Quelicin, que é o succinamidone, tá? Então, o paciente vai ficar em apneia, vai ficar sem respirar, no máximo 10 minutos, right? Então, o que nós vamos fazer? A gente faz o Propofol, tá? Para o paciente ficar inconsciente,
Aí a gente faz o cálculo dose por peso, sempre conversa com o pessoal, quando a gente pode começar. Antes coloca uma máscara de oxigênio no paciente, tá? Espera uns 5, 6 minutos para ele ter uma boa oxigenação, tá? Depois a gente faz o propofol, depois a gente faz o quilicin, que é o succinilmetônio. O paciente, logo após a ECT, é lógico que está protegido a boca, está com todos os monitores e tudo mais, a gente ventila o paciente por uns 5, 6 minutos, até ele voltar a ter respiração espontânea dele, tá? Paralelamente, durante todo esse tempo, pressão, temperatura, pulso, a gente fica ali controlando o paciente. Ele voltou a respirar, é um momento também que a gente começa a conversar com o paciente, ele começa a interagir, tá? Começa a bater um papo. Teve um caso que eu fiz lá na clínica que o paciente, a frequência cardíaca caiu, tá? Foi para 45, 46, e a gente tem toda a estrutura, eu fiz a tropina, a frequência voltou ao normal e tranquilo, tá? Até hoje, a experiência que eu tive, a experiência que eu tive, que eu tenho, foram excelentes, tá? Não tive assim... Também, como lá na clínica, não tive nenhum paciente que eu falei, gente, calma, não dá para fazer, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos esperar mais um pouquinho, vamos reavaliar o caso. Até agora não tive nenhum caso. Zero. Tá? Hoje quem que esteve lá com você, Arthur, na ECT? O anestesista? Filipe. Ah, o Felipe. O Filipão que estava lá com a gente hoje. Inclusive, eu ia jogar uma bucha para o Felipe hoje. Tinha um cara, é um paciente que iria iniciar o ECT hoje, porque eu atendi ele na quarta-feira, e é uma ideação suicida. É um paciente que já se submeteu à ketamina. Ele falou assim, doutor, eu posso começar na sexta? Eu falei assim, olha, o seguinte, eu preciso pelo menos de um fundo de olho e um eletrocardiograma, que aí a gente começa na sexta. Por quê? Hoje de manhã, né? Porque o paciente é jovem e é rígido, né? Não tem nenhuma comorbidade e tal. Mas eu nem falei com o anestesista, eu ia mandar lá né, com eletro e... Mas esse... Pau no Você faria... Não, esse jovem rígido, tá? O paciente saudável, é um exame físico lá na hora. Pois é. É um exame físico, né? E aí eu só pedi, mas ele acabou não indo hoje, né? Talvez não tenha conseguido fazer, enfim. Não, com a experiência do Dr. Antônio, ele ia falar asa 1, 2 no máximo. Mas você sabe que isso aí, o Antônio é muito tranquilo, o Felipe, o pessoal que faz lá com a gente é muito bacana, muito legal. Mas eu já tive dificuldade com anestesista que numa urgência dessa não quis fazer. Olha, não vou fazer porque... A gente só faz procedimentos anestésicos sem exames no caso de risco de vida. Eu falei, mas é uma ideação suicida. Não fazer. Exatamente. E cometeu suicídio. E cometeu suicídio. Exatamente, mas é risco de vida. Né? Exato. Não faço e tal. Então foi muito complicado. Inclusive, a pessoa que estava lá, mas você assume o risco se acontecer alguma coisa? Eu assumo. Eu estou assumindo, inclusive. Já estou aqui. Estou indicando. Eu vou assinar, estou indicando e tal. Ô, Marco, por exemplo, mas hoje em dia um hemograma é 30, 40 minutos. Também, né? Sim. Os exames né? Às vezes Rapidinho. consegue um Talvez eletro para esperar o rapidinho, jejum, né? vai ver para esperar o jejum ali, tem um tempinho de jejum, o laboratório é ali do lado, isso é tranquilo. Né? Não vejo também. Né? Também tem essa. O problema é que o paciente chega, por exemplo, numa maca, numa ambulância, né? Porque acabou de tirar de casa. Há casos de ECT até sem jejum, né? E aí você faz aquela manobra de Selick. Aquela manobra aqui, de né? Selick. Selick é para... Você acha que eu não sou médico, meu? Para poder entubar melhor. Então, mas, inclusive, assim, isso é muito raro, o né? pessoal Eu da nunca precisei emergência aí, fazer. né, Marco? O doutor Antônio e as meninas que logo vão se formar doutoras, né? A gente faz quilicin lá, pessoal, e não entuba o paciente. Viu? Então não precisa ter medo do quilicin. Né, A gente doutor fica Antônio? ventilando o paciente, né? Que eu Exatamente. falei, por 7, 8 minutos, tá? Sem entubar. Sem entubar. Ou Tem seja, paciente- faça o quilicin. Né? Mas temos, paciente caso que- precise, temos Caso tudo. precise, não, nós tranquilo, temos tem- todo. tem- É um mini É hospital, um mini né? hospital, como é o um doutor mini sala Antônio cirúrgica. Não, é falou, uma né? sala cirúrgica. É uma sala cirúrgica. Exatamente. Tá? E dá, por exemplo, a gente repetir esse exame, fazer o dormonídeo, fazer o propofol, né? Fazer o propofol, fazer o quilicin, segunda, quarta e sexta, bem feito, bem administrado, paciente estando estável, tá? Não tendo nenhuma contraindicação, não tem também nenhum efeito colateral para o paciente, tá? Vai continuar saudável do mesmo jeito.
vai tomar cafezinho depois de meia hora, o suquinho, tudo, e vai para casa, tá? Muito legal. Melhorando, a gente sempre torcendo e melhorando para o paciente melhorar. Tá? Exatamente. Com certeza. O Marco chegou a falar um ponto aí a respeito da questão cognitiva e memória, né, Marco? Sim. E me veio uma informação na mente, assim, até a título do pessoal também pensar que, poxa, então eu vou fazer eletroconvulso e eu vou ficar sem memória, eu vou ficar com amnésia, como é que é isso? A minha cognição vai ficar muito prejudicada, mas na verdade uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é o que a patologia está fazendo com o cérebro dessa pessoa. Né? Quais são as consequências, né, de ter uma depressão na intensidade em que necessite a indicação de eletroconvulsoterapia e que isso pode gerar, no livro do Dr. Moacir, ele cita um termo, se eu não me engano, que chama pseudodemência. Né? Sim. A pseudodemência que ela vem para explicar essa alteração cognitiva provocada pela depressão. Ou seja, se você pega um paciente depressivo e ele está com alguma alteração cognitiva e você faz a eletroconvulsoterapia, ela tem a chance de melhorar a depressão, consequentemente melhorar a cognição e não piorar. Então, até nisso ela pode ajudar o paciente e não apenas ter algum efeito colateral negativo aí, né? E sim trazer o benefício, né, Marco? Isso. Agora, o déficit cognitivo, quando ocorre, é de memória recente, né? No entanto, ele vai melhorando, né? Ela vai melhorando, tendendo a voltar ao normal em semanas ou até alguns meses. Então, essa memória recente volta ao normal. Mas existe, pode haver um prejuízo de umas lacunas, né, na memória da autobiografia. Então, aquela questão de que, olha, eu não me lembro de uma viagem que eu fiz, eu não me lembro de um jantar em São Paulo com um amigo meu, enfim, isso pode apagar e não voltar. Né? Só que isso é raro de ver, né, de se ver, né? Mas pode acontecer, o que não gera um prejuízo, né? Assim, não acontece. Eu me lembro de um caso só de um paciente que ficou muito chateado, porque a avó havia falecido e ele não se lembrava mais do velório da avó. E a avó era avó-mãe, né, para ele. Então, aquela questão de não lembrar do velório, do enterro da avó, é como se não tivesse vivenciado aquela despedida e tal. Então, realmente, eu acho que isso foi muito ruim, mas é o único caso que eu vi que alguém se incomodou muito por ter ficado essa lacuna aí. Faz muito tempo que eu não falo com esse paciente, eu não sei se isso voltou ou não, mas naquelas primeiras semanas isso tinha acontecido. Ô Marco, o que me chamou a atenção, né, na sua primeira fala, 70% desses distúrbios que você comentou comigo, a primeira linha, talvez a medicamentosa, tem 70% de falha? Não, ao contrário, 70% de eficácia. A medicamentosa. Isso. E 30% de falha. Mas se você pensar, né, 30% é muita coisa para você não ter. E aí é um desafio, né? Porque a gente tem muitos casos, no entanto, nós temos aqui em Araçatuba, se a gente for pensar na estatística de quantos pacientes precisam de ECT, né, ou de tratamentos intervencionistas, sabemos que 50% da população tem um transtorno mental. Ou seja, se a gente tem 200 mil habitantes, 100 mil habitantes têm um transtorno mental. Né? Então, a gente não está falando nem dos outros, né? A gente está falando da gente aqui. Né? Então, inclusive os alunos de medicina... os alunos estão aqui. Isso não vale. Alunos de medicina têm maior risco de transtorno mental. Né? A gente sabe disso, é estatístico, enfim. Não fiquem chateados, né, quem está ouvindo isso aí, né? Mas é estatístico. É realidade. É estatístico. E, quer dizer, 100 mil habitantes só de Araçatuba teriam um transtorno mental. Desses 100 mil, 30 mil não melhoram com remédios. Né? É muita coisa. Aonde estão esses pacientes? Nós temos na ProMind, né, um número razoável de pacientes, mas assim... mas não chega nem perto de... Eu acho que assim, se a gente somar todos os pacientes que a gente tratou até agora, sei lá, 300, 400, eu não sei, eu estou chutando, né? Mas a gente está falando... Quantos que eu disse? 30 mil? 30 mil.
pacientes. Só em Araçatuba, agora, se a gente está falando na região toda, na nossa macro-região, 1 milhão de habitantes, né, 500 mil, estou fazendo a conta 3 vezes, a gente teria 150 mil, eu fiz por cima aqui, a conta de pacientes que precisam da psiquiatria intervencionista, onde eles estão. Ou melhor, por que eles não estão sendo tratados também, né? Pois é. Eu posso responder, Arthur. Vou tentar responder. Vamos lá, eu tive contato, meu pobre contato com ECT, nem sei se tinha esse nome, vai, um choquinho, né? Em 88, 89. Depois teve uma lacuna. Nem sabia que as indicações, por que se faz, qual o resultado, tá? Eu tive faz pouco tempo, talvez 6, 7, 8 meses. Então, para mim, isso é extremamente recente, indicação, contraindicação, tá? Quantidade de pacientes, a evolução do paciente no pós-tratamento ou durante o tratamento. Então, para mim, que sou da área, é uma novidade. Pois né? e vocês estão com essa iniciativa do podcast, que é fantástica, né? Quando vocês me convidaram, eu falei, não, eu vou sim. Porque a nossa grande missão é tornar isso público. Com né? Porque a maior parte das pessoas, eu falei, onde é que estão? Tem parte desses que nem sabem que existe, que estão doentes. Né? E quando estão doentes, não sabem que estão doentes, mas não buscaram tratamento porque não acreditam nisso. E os que buscaram tratamento não sabem que existem outros tratamentos. Eu arrisco, não, eu ouso dizer que tem psiquiatras que não indicam. Né? Por quê? Eu não sei, é desconhecimento, né? Obviamente, não tem, acho que, outra razão para isso. E é lamentável isso, né? A mídia, eu acho que não ajuda, a televisão não ajuda, o rádio não ajuda. Não, isso só atrapalham, né? Atrapalha. A própria mídia digital nossa, que evoluiu muito, né? Isso não ajuda também, né? E se alguém tiver alguma dúvida sobre as evidências científicas também, podem falar com a gente ou até mesmo dar uma pesquisadinha online que você vai encontrar de sobra, né? Ou seja, a gente está falando de um tratamento que é praticamente indolor, com riscos baixíssimos, em que o paciente melhora. E por que eles não estão lá fazendo esse tratamento? Né? Inclusive, esse podcast vai gerar polêmica. Se preparem. Se preparem. Sempre gera, né? Recentemente eu fui convidado para falar, né? Era um grupo de estudantes, eu nem vou falar de qual faculdade, nem que curso era. No entanto, era no Setembro Amarelo, né? A gente fez lá uma campanha contra o suicídio, o famoso, uma campanha universal, né? Do Setembro Amarelo contra o suicídio. E aí eu fui convidado para falar sobre suicídio e eu sugeri trazer o tema da ICT. E eu falei assim, olha, nós não somos a favor da ICT, então nós pedimos que você não fale sobre a ICT. Puxa vida. Aí eu falei assim, olha, mas espera aí. Aí eu era uma pessoa profissional, né, inteligente e tal. Eu falei assim, olha, mas se vocês são contra a ICT, está havendo algum problema científico com vocês. Né, porque de conhecimento científico, porque é inquestionável, né, a eficácia da ICT. E quem é contra, né, é importante isso, né, precisa argumentar muito bem. Mas para argumentar não é só teórico, né, precisa ter vivido aqueles casos que nós salvamos vidas. Exatamente. Né, fazendo a ICT. Né, aquela coisa assim, sou contra, mas por quê? Né, porque às vezes você está lendo esse livro aqui, mas olha como é a ICT. Ou porque viu a novela das 8 na Globo, né? Porque, inclusive, teve uma novela há uns 10, 15 anos atrás que expôs a cena de ECT como se fosse antigamente, só que a novela se passava nos dias atuais. E mostrou a ECT como se fosse em 1940. Né? A Associação Brasileira de Psiquiatria escreveu uma nota à Rede Globo, falou assim, olha, vocês apresentaram a ECT como se fosse antigamente, a ECT não é mais assim. Né? A resposta da Globo foi assim, olha, as nossas novelas são fictícias, a gente apresenta o que a gente quer, ficção. Né? Pois mas é uma ficção responsabilidade para quê? Né? É uma informação, desinforma, né? Exatamente. E aí, quem não conhece, fake news mesmo, é uma né? fake news. Fake news.
Palavreado de hoje. E aí Exato. você coloca aquilo, você atrapalha quem realmente precisa, né? Eletrochoque, meu Deus, é tortura, não tem nada disso. Vamos começar a chamar, então, outros procedimentos de tortura, né? Ou será que é agradável uma pessoa que faz uma cirurgia intestinal, ela ficar com uma bolsa de colostomia até que a reanastomose seja feita do intestino? Bela Então, assim, comparação, vamos deixar né? lá... Não, sou contra fazer a colostomia. E aí, o que você faz? Pois é. Entendeu? É desumano a pessoa ficar com uma bolsinha para coletar fezes na barriga. Bom, peraí. Não dói, não é desagradável, né? Mas isso salvou a vida do Isso paciente, salva né? a vida Pra das pessoas. Depois reconstruir, Exatamente. né? É o que a CT, Exatamente. se propõe, né? Inclusive reconstruir sinapses neuronais. Sim, né? sim. É uma coisa que um dia falaram Tirar que isso o era paciente impossível, do fundo né? do poço, Então, né? tirar o cara do fundo do poço, exatamente. Neuroplasticidade cerebral, né? E tudo mais. Realmente. Agora a gente tem uma pergunta para o Dr. Antônio. Sim. Olá, pessoal. Meu nome é Cecília e agora a minha pergunta é para o Dr. Antônio. Doutor, qual é o papel da anestesia na eletroconvulsoterapia? Bom, vamos lá. Estabilidade, tá? A gente tem de manter o paciente estável. Do mesmo jeito que ele chegou, tá? Com todos aqueles critérios que eu já mencionei, exame, visita pré-anestésica, você tem de conhecer o paciente, um exame físico do paciente, lá na hora a pressão, tá? Ver se ele tomou os remedinhos de uma maneira adequada, tá? Essa é a nossa função, estabilidade e hemodinâmica, tá? Antes da sedação, durante a sedação e pós a sedação, tá? E a gente dá alta para o paciente, vendo ele tomar um cafezinho, comer um lanchinho e ir embora tranquilo, esperando ele para a próxima sessão, tá? Perfeito. Seria a principal função é essa: confiança, estabilidade, tem de ter um bom equilíbrio do anestesista, do colega anestesista, com os colegas que estão aplicando também, estão fazendo o exame também, né? Normalmente são pacientes que a gente acaba conhecendo, conhece o nome, conhece quem traz, sabe quem que é família, sabe até o carro lá na frente, tá? O paciente tal chegou, tá? É essa a nossa função, tá? Estabilidade, confiança, e o próprio paciente, com o tempo, ele vai demonstrando isso também. Ele chega mais tranquilo, ele olha para a gente, conversa, fala o nome. Oi, Antônio, tudo bem? E até a gente interage um pouquinho, né? Que é bom para o paciente também. Ele se sente mais em casa, né? Mais confortável. Tá? Certinho. Então, temos mais uma pergunta. Agora, a minha próxima pergunta é para o Dr. Marco Aurélio. Quais são os efeitos colaterais mais comuns na ECT? O mais comum e o mais chato seria o déficit de memória, né? No caso, aquela memória recente que a gente comentou. No entanto, existe uma forma da gente corrigir isso, e é o que a gente tem feito já em boa parte dos casos, que é, em vez de você estimular os dois lados, né, do cérebro, ambos os hemisférios cerebrais, a gente estimula unilateralmente e propriamente o hemisfério à direita. E com isso você poupa a área temporal à esquerda, a área temporal à esquerda, exatamente, que é a região que a gente aplicaria se fosse bitemporal, e a memória é muito preservada. Eu chego a dizer que quase não ocorre queixa de memória se você faz ECT unilateral. Até pouco tempo atrás a gente fazia bilateralmente para todos os casos, né? Porque acreditava-se que a bilateral seria superior na sua eficácia. Hoje se demonstrou que não, que a unilateral ela é tão eficaz quanto a bilateral. Então a gente já inicia unilateralmente para os pacientes, salvo aqueles que a gente não consegue fazer unilateralmente por uma coisa que a gente chama de limiar convulsígeno, né? Tem paciente que precisa de uma carga maior de eletricidade, e aí a unilateral, por uma série de razões físicas aqui, que não daria para explicar, a unilateral seria subterapêutica, né? Uma subdose, né? Agora, você tem outros efeitos colaterais mais imediatos, como, por exemplo, a cefaleia, né? Como você estimula o crânio, né? Você tem a posição do eletrodo bilateralmente ou unilateralmente, a corrente elétrica, até atingir o cérebro, ela atinge a musculatura, né? A fáscia, a calota craniana, ela tem que passar por tudo isso.
E quando você estimula, essa região, ela tende a se contrair, né? Apesar do bloqueio neuromuscular, o estímulo é direto, né? Sobre o cérebro, sobre essa musculatura. E isso pode gerar cefaleia logo após a sessão ou até em casa, né? Mas analgésicos comuns, isso costuma ser o suficiente. Sonolência, né? No dia da ICT é difícil que a pessoa saia e vá trabalhar, porque a pessoa fica mais sonolenta, fica mais cansada, né? Recebeu anestesia, né? Teve uma crise convulsiva, tem aquela coisa do pós-ictal, né? Que a pessoa ela vai voltando ao seu ritmo normal, mas no dia seguinte ela já está bem de novo. Eu acho que esses são os principais, viu? Que a gente vê com mais frequência. Dor muscular, você já não tem aquela dor muscular generalizada porque você tem um bloqueio neuromuscular, né? Tem pacientes que são mais resistentes ao bloqueio neuromuscular com o Quilicin, né? E tem algum grau de contração muscular, né? De crise tônico-clônica, né? Mas assim, ainda assim é muito sutil, mas que pode gerar um certo incômodo, né? Mas qualquer analgésico facilmente comum, tratável, né? trata isso, né? Então, fora isso, eu não estou me lembrando de algum outro. Não, basicamente isso aí mesmo. Você fala. E existe alguma medicação de uso contínuo do paciente que pode interferir na eficácia ou então também causar algum efeito colateral? Sim. Não, Arthur, você que vai falar isso aí. Na verdade, assim, lembra que o objetivo ali, como o Dr. Marco falou, a gente precisa provocar uma crise convulsiva. Então, se eu tiver qualquer medicamento que possa, dentro da psiquiatria, são utilizados anticonvulsivantes, né? Para tratar N patologias. Então, se você tem algum medicamento em que ele reduza o limiar convulsígeno, né? Ou seja, para a pessoa fazer a crise demoraria muito mais ou até mesmo bloquear uma crise, né? Isso poderia causar algum problema na hora da gente executar aí a eletroconvulso. Mas por isso que na primeira sessão, a gente chama de titulação, né, Marco? A gente titula a carga e a gente leva em consideração, sim, medicamentos. Existem outros fatores que diferenciam esse limiar convulsígeno para mais ou para menos, né? A idade, o sexo, né? E a presença aí desses medicamentos também, né? Então, seria mais ou menos por aí. Entendi. Ok. O lítio, né? Havia anteriormente, não faz muito tempo que se suspendia o lítio, né? Porque ele é pró-convulsivante, né? Então ele favoreceria a crise convulsivas, posteriormente a ICT e tal, mas isso não se mostrou de fato um risco. Hoje a gente mantém o lítio, até porque ele tem uma ação antidepressiva muito importante, ação inclusive antissuicida. Não há nenhum remédio hoje que você precise suspender. Mas como o Arthur disse, se você tem um limiar convulsígeno muito elevado, a ponto de você não conseguir atingir a dose terapêutica da carga que você vai usar para o paciente, você pode reduzir a carga, a dosagem do anticonvulsivante para favorecer isso. Mas existem outras técnicas para não ter que mexer na medicação do paciente, como, por exemplo, a hiperventilação, né? Você hiperventila o paciente, né? O Antônio, a gente avisa, né? Quando o limiar convulsígeno está muito alto, a gente pede para o Antônio, para quem está lá, hiperventilar. Você consegue melhorar isso e a gente pode também trocar o anestésico. A gente usa o Propofol porque o paciente acorda melhor com o Propofol, né? Mais rápido e mais calmo, né? Digamos, assim, é um despertar tranquilo, né? O etomidato, ele não diminui, ele não aumenta o limiar convulsígeno como o Propofol. Então, é essa a segunda escolha. Na USP, por exemplo, eles fazem ECT com etomidato sempre, né? Não sei a razão para isso, mas é uma possibilidade de a gente trocar o Propofol pelo etomidato, então isso diminui o limiar convulsígeno, então você consegue atingir melhor essa carga necessária. Pode ter relação com o menor impacto cardiocirculatório do etomidato, né?
Ele tem menor impacto, né, cardiovascular. Agora, talvez em relação custo, né? Eu não sei. O custo também. O Propofol é mais caro, né? Então, a questão também... É o próximo podcast. Esse é o próximo. Utilizar o etomidate. Pronto. Eu já não tenho experiência. Tá? Eu não tenho. E o etomidato, por que a gente evita, né? Porque o paciente acorda, às vezes, agitado, né? Aquela coisa de estar acordando, não sabe o que aconteceu, por que ele está ali, então pode estar uma certa angústia nele. Depois ele volta e tal. Já com o Propofol, parece que está acordando de um sono, né? É impressionante, né? Então, por isso que a escolha é o Propofol. Bom, temos outra pergunta. Olá pessoal, meu nome é Gustavo e minha pergunta é para o Dr. Arthur. Doutor, como os pacientes e suas famílias reagem à indicação de eletroconvulsoterapia? Perfeito, é o Gustavo, né? Sim. Perfeito, Gustavo. Na verdade, a gente não consegue padronizar isso daí, né? Mas nas indicações, uma vez que elas são feitas, né? E essa informação vai ser entregue ao paciente ou vai ser entregue aí à família, né? Seria de forma muito dialogal e muito explicativa, tá? E principalmente reforçando os pontos em que tudo isso que nós já falamos aqui, já trouxemos aqui, isso também é levado no momento da consulta para o paciente e para o familiar, né? Porque para que qualquer tipo de estigma, né, seja minimizado ou até abolido ali naquele momento em que, poxa, vai dar um choque na cabeça do meu parente, como assim? Entendeu? Enfim, porém, o que a gente pode perceber, e aí o Marco pode até compartilhar alguma experiência dele, mas que o sofrimento promovido pela patologia do paciente, ao qual está sendo indicado a ECT, é tão grande às vezes, em que a família não vai ter tanto impacto em aceitar o tratamento, ainda mais depois que se toma conhecimento de como é feito, né? De como é feita a ECT. Então, feito com anestesia, um tratamento 100% humanizado, uma clínica acolhedora como a ProMind, em que a gente quer que a pessoa se sinta em casa, dentro, logicamente, de algum limite aí possível, mas que ela se sinta acolhida e que ela se sinta à vontade ali na nossa clínica, né? Então, até durante a sessão de ECT, né, eu costumo colocar uma música tranquila. Tem algumas músicas que eu até pergunto para o paciente, você gosta do quê, né, Antônio? E aí lá, o Dr. Marco gosta muito do Djavan, né, Marco? Fica aí a gente coloca um Djavanzinho ali, alguma coisa assim. Lá e na a pessoa salinha fica conversando com os familiares, né? Fica interagindo. Exatamente. O familiar vai. Tem familiares que optam por acompanhar a gente sessão. oferece sempre, A gente né? oferece isso. Então, Quantos minutos a sessão? Dura Oi? mais ou menos? Quantos minutos? desde a admissão do paciente até a hora que ele vai embora, pode-se colocar aí 1 hora e meia aproximadamente, tá? Mas a sessão em si é puncionar a veia, administrar os medicamentos sedativos, né? Depois a proteção bucal e a aplicação do estímulo. O estímulo, ele dura em torno de 6 segundos, 8 segundos, né? Ou seja, é muito rápido. E a crise, no máximo 1 minuto, E a 1 minuto crise e no 10. máximo 1 minuto, mas a maioria delas não chega a isso, né, O que Marco? demora mais é o paciente acordar, né? Aí depois acordar. 10 minutos. Sim. E o paciente sai andando. Tem que esperar dali, o relaxante muscular, o tempo dele, né? Que é o Exatamente. que ele sim. E até isso é bem rápido, né? E até isso é Por bem que eu falei, rápido. né? Teoricamente até 10 minutos, tá? Mas logo o paciente Exatamente. volta a adquirir a respiração espontânea, né? Essa a gente 1 hora. para de ventilar, né? Para de ambuzar, vamos dizer assim. E ele Sim. vai devagarzinho, vai voltando. Essa 1 Tá. hora é mais para esperar o paciente despertar mesmo, porque o procedimento é bem rápido, é muito tranquilo. Doutores, a prática do ECT já está disponível no SUS? Isso é uma dificuldade, né? Nós tivemos, não tem disponível, né? Ela foi regulamentada para aplicação no SUS, mas ela não há disposição do SUS. O que ocorre, nós fazemos a eletroconvulsoterapia no SUS, pelo SUS, né, digamos assim, em casos judicializados. Mas não existe um serviço que você encaminhe hoje e que tenha ECT
pelo SUS, né? Existe a iniciativa privada, por exemplo, lá no HC, né? Eles fazem, mas há muita participação da iniciativa privada. Então, até inicia-se ali, quando o paciente tem uma indicação lá na UBS, na saúde mental, no CAPS e tal, e aí é encaminhado lá para o HC ou para a Unifesp e fazem a eletroconvulsoterapia. Mas uma questão muito mais acadêmica, porque eles estão sempre muito em pesquisa ali, né? Mas hoje você não tem esse tratamento no SUS, e isso é ruim, né? Mas é possível o paciente que não tem condições, recursos financeiros ou não tem um convênio, né, médico, o paciente judicializar isso pedindo que o tratamento seja coberto pelo SUS. Isso, nós temos resultados muito positivos nesse sentido. Os pacientes, eles conseguem fazer. Não me lembro de nenhum caso que não conseguiu. Mas justamente porque quando a gente junta ao processo, os pacientes juntam ao processo as evidências da eficácia da ICT e o risco que ele corre, o sofrimento que ele tem, é o que faz com que o juiz seja favorável, né? Os juízes sejam favoráveis, é o que a gente tem visto acontecer. Agora, no SUS já é difícil, né? O convênio, acho que tão quanto, viu? Eu acho que menos, um pouco menos, porque tem locais que o convênio já deliberadamente libera os pacientes para ECT, mas assim, isso a gente vê em São Paulo, né? Alguns convênios, como o Prevent Senior, eu sei que ele já libera para ECT, não me lembro se mais, eu acho que é o Omint também libera para ECT, mas a maior parte dos convênios não autorizam, né? E aí você faz o pedido, a indicação, os convênios negam, né? Por não fazer parte do rol da ANS, e realmente não faz, mas os procedimentos que não fazem parte do rol da ANS, mas que são eficazes e não há substituto, eles devem ser oferecidos ao paciente que não tem outro recurso a não ser aquele tratamento. E a ICT é assim. Você, quando chega na ICT, você olha, não tem um substituto. Não tem algo mais eficaz ou tão eficaz quanto a ICT. Então, a gente consegue fazer esses tratamentos pelo SUS e pelos convênios, mas a maior parte das vezes por judicialização. Legal. A gente tem uma última pergunta. Para finalizar, tem mais uma pergunta. Na opinião de vocês, qual é o futuro da eletroconvulsoterapia? Arthur, quer falar? Antônio? Eu acho que vai crescer, né? Eu acho que vai se difundir, vai se expandir. Através, inclusive, desse nosso bate-papo aqui. Tomara. Tomara, né? Objetivo, né? Com certeza, né? Porque a gente vê toda a evolução da ECT, e se a gente puxar lá na história, né? Quando o Marco comentou aí a respeito de 1938, e antes de descobrirem que você podia fazer com que a pessoa deflagrasse uma crise convulsiva com eletricidade, né, Marco? Lembra, eu gosto sempre de repetir essa historinha, né, lá do livro, né, que é citada no livro do Dr. Moacir, de como eles tentaram fazer com que a pessoa tivesse uma crise convulsiva visando tratar a patologia psiquiátrica. Então, eles tentaram vários artifícios, até mesmo como hipoglicêmico, né, ou como insulínicos. Eles injetavam insulina no paciente até ele fazer uma hipoglicemia a ponto de convulsionar, esperando que aquela crise convulsiva tratasse a patologia psiquiátrica. A febre malárica, lembra? Ele cita a febre malárica, o cardiazol, que era uma medicação, se eu não me falha a memória, e depois a cânfora. Eles iam fazendo, inclusive o primeiro paciente que melhorou da crise convulsiva, se não me engano, na Itália, eles começaram a injetar cânfora no paciente com o objetivo de desenvolver uma crise convulsiva. Então ia fazendo injeção intramuscular, né? Injeção intramuscular. E esse paciente fez, se eu não me engano, foi na 4ª ou 5ª sessão, esse paciente que estava entregue numa situação de saúde muito ruim, ele arrumou as malas dele, fez as malas, tomou café e eu acredito que a internação tenha sido voluntária à época, né? E aí ele foi embora do hospital e ele melhorou. Foi o primeiro caso que melhora com a convulsoterapia. Não era eletro. Por indução química, né? Foi indução química pela cânfora. Então você imagina, isso vem lá do século passado
E ainda hoje, cada vez mais evidências têm apontado para os benefícios, né, e a melhora da eletroconvulsoterapia. Então, eu acho muito difícil que isso vai regredir de alguma forma, por todo o histórico que ela trouxe e, na verdade, esse aprendizado em que nós que nós podemos ver, né, que ocorreu principalmente com o auxílio da anestesia. E essa humanização, eu acredito que ela tende a cada vez mais aumentar. E nós temos visto que por mais que a indústria farmacêutica, né, que as pesquisas farmacológicas tentam desenvolver novos medicamentos e tal, ainda assim os níveis de depressão resistente ao tratamento, como o Marco falou, né, 30% ainda está batendo aí, com a carga de medicamento que nós temos, com técnicas de psicoterapia. Então a neuromodulação, em especial a ECT, aí acho que sempre vai ter o lugar dela, entendeu? O que falta pessoal, vamos indicar ECT, não fica segurando a mão não, porque tem gente sofrendo e tem como continuar o tratamento, isso é o mais importante. Só né? Para complementar, surgiu a luta antimanicomial, né, que hoje ela está em vigência ainda, né, e ela trouxe muitos ganhos, como, por exemplo, a extinção dos manicômios. Né? Nós temos hospitais psiquiátricos, né, mas não temos mais as estruturas manicomiais. E a luta antimanicomial é claramente contra a ICT. Né? E já não é de hoje, há muito tempo, tenta-se derrubar a ICT. Né, por conta dessa ideia do estigma, da agressão, do choque, né, da tortura e tal. Mas por que não conseguem? Né? Justamente porque salva vidas. Né? E quando você apresenta os estudos científicos, não dá mais para negar, né, o que a ICT significa na psiquiatria. Né? E não há nada ainda que se aproxime da ICT em termos de indicação terapêutica dessa ampla gama de indicação terapêutica dos transtornos mentais. O que se aproxima mais da ICT na depressão, né, mas ainda não tem a mesma eficácia, mas chega perto, é a esquetamina, que hoje é uma medicação, seja de via injetável ou intranasal, mas na depressão. Né? Agora, em todos os outros quadros, a ICT é inalcançável, até hoje, né? E vai se tentando encontrar alguma coisa que possa não ser por indução de corrente elétrica, por conta daquele déficit cognitivo que a gente falou, que não use anestesia. Nós temos a estimulação magnética transcraniana, TDCS e tal. São tentativas, mas não se chega perto disso. Eu acho que está muito longe de alcançarmos essa ferramenta que se aproxime aí da ICT ou que se iguale à ICT. Nós temos um tratamento que é Deep Brain Stimulation, ou DBS, estimulação cerebral profunda, que é você colocar eletrodos numa região do cérebro, mais precisamente no giro do cíngulo. Então você coloca um marcapasso mesmo, lá estimulando o giro do cíngulo, para que você trate a depressão refratária, no caso a depressão refratária. E é impressionante o quanto isso funciona. E tem sido superior, inclusive, à esquetamina e à ICT, a eficácia desse tratamento. Mas é neurocirurgia, né? Então é bem complicado, né? Muito caro para fazer, já tem no Brasil alguns centros fazendo isso, mas ainda a gente considera isso como experimental, né? Não há, são muito poucos os casos que nós temos na casuística, mas é para depressão. E para psicose, para as esquizofrenias, né? Então ainda nós não temos. Eu acho que assim vai demorar muito tempo ainda para que a ICT seja substituída, e que bom, né, que nós temos essa ferramenta, por mais que critiquem e tal. Olha, a gente está salvando vidas, e não só da morte, né, mas a gente está devolvendo vidas daquelas pessoas que já não têm mais vida, apesar de estarem vivos. Né? Então a gente devolve a vitalidade, né, mais do que salvar vidas. A qualidade de vida. Isso, né? Exato. Qualidade de vida. Exatamente. Não tem preço. Sério? Pois é. Vai certo. Doutor, se o senhor quiser colocar o slide, fique à vamos lá. vontade. Será que a gente consegue agora? É o Júnior? Aí, beleza. Obrigado, Júnior. Esses são os aparelhos, né, que a gente tem. O que a gente usa lá na ProMind é esse aqui à direita da tela de vocês. É um Mecta Spectrum 5000Q. É um aparelho norte-americano. Tem um mais simplesinho. Na verdade é a mesma coisa, né? Só que ele não tem
tanto os parâmetros reguláveis quanto os 5.000Q, aquele do canto superior à esquerda. E no canto inferior à esquerda é o Timatron. Ambos nós temos a aprovação da Anvisa para o uso no Brasil, mas são aparelhos que hoje a gente não consegue mais importar. O que nós temos está aqui no Brasil e tem um aparelho agora nacional, mas que a Anvisa ainda não liberou, que se chamará Ictus. E esses aparelhos, no caso da Spectrum, que é o que a gente usa, é uma fabricante chamada Mecta, que desenvolveu um novo aparelho, que já está há bastante tempo já nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, mas que não teve ainda aprovação da Anvisa, por isso a gente não consegue importar essas máquinas novas. Mas assim, não muda nada, né? O que muda é a regulagem, o touch, né? Isso aí já é touch, né? Mas as regulagens dos botões são aparelhos mais bonitos, mas a mecânica é a mesma. Passa o próximo, Arthur. Esse é um aparelho antigo, talvez o que foi usado no Cirando. Eu também vi, eu também toquei num aparelho desse, né? Não me lembro, eu não me lembro. Só que esse aparelho, não lembro, né? Esse aparelho, ele usava corrente elétrica de tomada, né? Que é aquela onda senoidal. E dava muito mais efeitos colaterais, principalmente cognitivos, e não tinha o efeito terapêutico que nós temos. Aquele pulso, são os pulsos breve e ultra breve, são os que a gente tem nos aparelhos de hoje. São as chamadas ondas quadradas, né? Dentro da física, né? Não vou saber explicar detalhes, mas você tem muito menos efeitos colaterais e mais um efeito terapêutico maior, que são os aparelhos de hoje, né? Pode passar o próximo, Arthur. Nós temos na primeira imagem ali a posição bitemporal, né? Do outro lado desse crânio também tem um eletrodo, ou bilateral. É o que a gente usa, né? Na ProMind. No entanto, a gente está usando preferencialmente, isso é uma tendência mundial, a unilateral, que é essa da imagem central aí, né? Essa posição chamada delia, né? Você tem ali à direita do vértice e também nessa região entre a bordazinha ali do olho. Como é que chama aquilo, Arthur? Próximo slide. Meninas, aula de anatomia. Próximo slide. Vou ficar devendo essa. Próximo slide. E a orelha, né? Tem uma linha que a gente traça ali e tal. Desculpa. E ali a bifrontal. A bifrontal é usada em alguns centros, a gente não usa, mas ela funciona tão bem quanto, né, as demais, mas também traz um déficit cognitivo maior do que a unilateral à direita. Pode passar, Arthur? Esse é um paciente, né, como a gente aplica. Esse é o protetor bucal, a gente pode usar esse, mas também tem outras formas da gente fazer isso. Ali nós temos um eletrodo medindo as ondas cerebrais, né, monitorando a crise cerebral através da encefalografia. Então, você tem isso para medir o tempo de crise, né, e tem todo um padrão de onda, isso tudo também é monitorado, e não só as ondas cardíacas, né, através de monitorização cardíaca, mas também a monitorização cerebral, né. Esse, no caso, é a posição, não está bem localizado aí, né, não está tão bem posto ali. Mas pode passar o próximo, Arthur, que nós temos ali. Essa imagem é pública, tá? Não é paciente nosso, jamais a gente faria isso, é uma imagem pública na internet, da posição bitemporal, que é o que a gente usa na ProMind. Ali são os eletrodos do eletroencéfalo, né, que a gente monitora, e o protetor bucal, porque na crise o paciente tende a contrair a boca para não machucar, né, não morder a língua, não quebrar dentes, enfim, porque tem uma mordedura. É interessante que tem uma mão de alguém ali segurando o queixo, né? A corrente elétrica não passa ali. Eu peço muitas vezes, a gente pede para o anestesista, segura aqui para a gente. Eu vou tomar um choque. Na primeira vez eu fiquei receoso. Certeza que não passa? Eu falei, não passa não, fica tranquilo. Até eu gosto de ficar segurando para melhorar a permeabilidade da via aérea. Olha só, que bacana. Team Lift do ACLS. Verdade. Isso. Muito bom. Pode passar? Essa é a posição unilateral, não está tem uma mão na frente ali, mas ela à direita do paciente. Você vê que não tem as pás ou o eletrodo do lado esquerdo, né? Essa também não é paciente na imagem pública na internet. Então, só para vocês verem como a gente faz, né? Aí, no caso, está sem o protetor bucal.
deveria ter aí, né? Eu acho que é só para ilustrar. Deve ser ilustrativo. É ilustrativo, né? Pode passar o próximo. Aí são as posições, né? E isso é o que acontece no cérebro, aquelas imagens em vermelho ali. Se a gente olhar a primeira imagem do lado esquerdo, aquela é a bilateral. A região estimulada, lá embaixo, né? Aquela imagem, aquilo que está em vermelho é toda a região do cérebro estimulada. Né? Então você vê que atinge globalmente o cérebro e ambas as áreas temporais. Na terceira fila ali de imagem, que é a unilateral, que a gente usa, à direita, lá embaixo, naquele terceiro cérebro lá embaixo, né, da esquerda para a direita, um exame de imagem funcional, você tem a área afetada, né? Você vê que o córtex esquerdo, na área temporal esquerda, é preservado. Né? Você não tem atingindo a corrente elétrica ali. Através disso, você preserva as áreas de memória. Né? Ali são as outras aplicações, né? Já não é ECT, são outras que são experimentais ainda, né? Inclusive a magnetoconvulsoterapia. Olha, interessante, aquele último, né? Com uma coroazinha vermelha ali, aquela é a magnetoconvulsoterapia, e você vê que a área estimulada, olha só aqueles 2 pontinhos vermelhos ali na região do meio, então você tem uma estimulação, não há corrente elétrica quase passando ali, mas você tem uma crise convulsiva. Aquela imagem vermelha não é a área aquilo é corrente elétrica passando, né? A área atingida pela corrente elétrica, não é o que se tem de neuroplasticidade. Neuroplasticidade ocorre também, que inclusive pode passar, eu acho que é o próximo, Arthur. Não, essa aí é a bilateral, é a unilateral, né? Também mostrando a área atingida pela corrente elétrica. Pode passar mais uma? Essa são as imagens onde ocorre a neuroplasticidade, o aumento de volume cerebral. Quando a gente fala volume cerebral, a gente está falando de neuroplasticidade e principalmente na região de hipocampo. Ali a gente vê brilhando ali as áreas das amígdalas cerebrais e de hipocampo, né? Que é onde está mais a região mais associada aos transtornos mentais. Mas por que a dificuldade de tratar os transtornos mentais? Não é porque não há uma localização exata, né? Onde é que está a depressão? Está ali no córtex pré-frontal. Não, ela acomete o cérebro como um todo, inclusive núcleos da base, né? E você tem a estimulação magnética, por exemplo, que você estimula regiões mais corticais. Ela não atinge áreas tão profundas. Já a ECT, a eletroconvulsoterapia, ela atinge inclusive os núcleos da base, né? Tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, né? Todos os globos da base, né? Núcleo caudato e por aí vai, né? E isso é muito terapêutico, né? Porque você está estimulando o cérebro como um todo. E a depressão, como ela não está localizada ali, nem o transtorno psicótico, é naquele ponto. Não é. Ela é global. E a gente sabe hoje que a depressão, essas doenças mentais, elas não são só cerebrais, elas são sistêmicas, né? O corpo inteiro está atingido, né? Então, a ICT ela é neuroplástica, né? Ela melhora a atividade cerebral como um todo, né? E não deletéria como se acredita, causa sequelas. Não causa. Não causa danos, não causa lesões. Ela causa o que ela provoca é a melhora da função cognitiva, até mesmo da anatomia cerebral, né? Eu acho que esse é o último, viu, Arthur? É isso. Gente, eu queria o relaxante muscular é o que ele sim, viu, gente? É succinilcolina. Acho que teve uma hora que eu confundi. Tá? Nem reparei. Eu também não. É succinilcolina. Acho que teve 1 ou 2 momentos que eu... Você falou. Eu não percebi. Eu também não. Bom, falou. Então, devo ter. De qualquer forma. É succinilcolina, aquele sim. Tá? Isso aqui é uma enciclopédia ambulante, né? Então, assim, tanta informação. Não, quem me dera, gente. Nossa Senhora, quem me dera. O Antônio realmente. Quem me dera. E aprendi uma hoje, essa questão de segurar para manter as vias aéreas pérdidas durante a... Ajuda, né? Bom. Em todas as fotos, realmente, eles estavam fazendo. Isso. Como que é? Chin lift? Chin lift, Eu conheço como, sabe, urso quando cheira mel. Pronto, boa. Melhor que chin lift. Gostei. Urso cheirando mel, Na árvore, cheirando mel. Tá certo. Perfeito, gente. Nossa, muito bom. Olha, eu só quero agradecer, viu, pelo convite, né? Para mim, assim, que gostoso estar aqui com vocês e poder trazer esse tema à mesa, né? Não sei, Vamos fazer né? mais um. Não. Agora sobre ketamina. Ketamina. É um bom Aí tema, vem hein? ketamina e etomidate, em vez do propofol. Verdade. Perfeito.
Fala, o Arthur, ele tá mais na ketamina ali, né, Arthur? Ah, vocês querem entrar agora já? Eu achei que seria uma outra. Não, a gente Aí é um outro tema. Aí é um outro podcast. já vai desligar tudo, vai parar a câmera, vai parar tudo. Mas tem Mas bastante tá joia. assunto. Tem Nossa, bastante ó, assunto. Arthur, Marco, obrigado. Obrigado, viu? Eles A foram gente agradece Isabela. muito. extremamente obrigado mesmo. legais quando eu fiz essa proposta para eles, pedi autorização para as meninas ir lá assistir, ir lá presenciar. Com certeza. De maneira nenhuma, nunca teve interferência. Gostei demais da atitude de vocês, foi bastante ética, tá? Apesar do pouco relacionamento, conhecer os dois muito pouco, olha, foi excelente, tá? Excelente mesmo, obrigado. A gente Muito que bom, agradece muito a bom. E a oportunidade. Promand está disponível para os alunos da medicina, né, que quiserem conhecer. A gente só não consegue colocar todo mundo de uma vez, né? Mas quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente e ir lá presenciar as sessões. Vale assistir uma muito a sessão. pena, né? Quem tiver com Muito legal. estigma, né? E ia Sim. falar assim, mas e aí, como é que é? Será que é isso tudo que esses caras falaram mesmo? Fala assim, vai lá conhecer. E é uma Vai tirar coisa a prova. nova, viu, gente? Nova. E é um Que privilégio, né? Estou tendo Exatamente. conhecimento faz 6 meses. Eu acho que é um privilégio dos alunos da medicina aqui de Araçatuba, porque é difícil você ter um centro de ECT. Na né? minha escola de medicina eu não Eu tive também isso. não aprendi, Na né? minha também. Teve isso. Então, hoje a ECT você tem nas grandes capitais, né? Você pegar Araçatuba e ter eletroconvulsoterapia é realmente uma oportunidade para os alunos conhecerem, porque a maioria que se forma de outras faculdades nunca ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar até a minha formatura, né? O Antônio, acho que teve contato. O Eu Arthur, também não. Também, Também pouco, né? E então aproveitem, né? Um contato não muito agradável, né? Não muito Porque agradável. eu vi aquela maquininha e realmente, verdade. inclusive até o orientador que deu essa palestra muito curta pra gente, ele nunca tinha feito. Ele trabalha lá. Só mostrou lá o Ele aparelho. mostrou, ó, e tal. fazia assim, 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 e Então, aproveitem que temos aqui à disposição para vocês tá conhecerem. joia. Então, muito obrigado, doutor. Obrigado, gente. Obrigado, Queria gente. agradecer Obrigado, viu? a Obrigado. presença Obrigado de a vocês. todos. Obrigado pros E aos alunos ouvintes, lá, né? Obrigado aos ouvintes. Obrigado ao viu? pessoal que vai nos E se eu ouvir. errei alguma hora aí, desculpa que a gente Não, vai ficando doutor, meio não ansioso. Tá bom? Bom, e gente, esse foi o nosso podcast sobre eletroconvulsoterapia. A gente quer agradecer a presença de vocês, que é um tema novo, entre aspas, né? Que já está, mas ainda muito pouco explorado. Sim. sim. Né, que A tem gente que- poderia dizer que é novo, né? Porque É novo. tratamento antigo, mas que está, Sim. acho que vindo à mesa muito Agora, recentemente, né? Com certeza.